No vídeo de hoje falamos um pouquinho sobre os principais dados econômicos divulgados nessa terça-feira. Um dado muito importante, diretamente ligado ao mercado de trabalho norte-americano, foi divulgado bem abaixo das expectativas, algo que inclusive não acontecia há quase 2 anos com esse dado em específico. Seria isso então uma possível alarde aos mercados de que o mercado de trabalho norte-americano estaria sendo enfraquecido? Falaremos um pouco sobre isso no dia de hoje, além também das expectativas para essa semana, com payroll em sexta-feira. Amanhã temos dados de ADP sendo divulgados nos Estados Unidos. Falamos um pouquinho também sobre altcoins, novidades na Cardano e muito mais logo após a vinheta. Fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Parece que essa semana começou a se animar nessa terça-feira, por mais que ainda não tenhamos visto uma grande oscilação de preço, principalmente no Bitcoin e demais mercados. Parece que os principais dados econômicos da semana começaram a dar o ar da graça e a gente já viu inclusive uma possível pista do que pode ser o payroll nessa próxima sexta-feira, principal dado relacionado ao mercado de trabalho norte-americano, que, como a gente vem comentando nos últimos dias e nos últimos meses também aqui no canal, tem sido um pilar muito forte da economia norte-americana, que foi inclusive o principal fator que deu margem ao Banco Central norte-americano para trazer essas grandes e fortes medidas de aumento de juros, como vimos em 2022 e agora também em 2023. Antes de mergulharmos nesse dado de emprego que foi divulgado nessa terça-feira, já peço a você que me assiste para que deixe o seu like nesse vídeo, se possível, e claro, se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito. E também aproveito esse momento para te lembrar que aqui embaixo na descrição desse vídeo você tem acesso a todos os benefícios, tanto de se tornar um membro da Liga Cripto, como também de usufruir das possibilidades dos parceiros no qual nós nos relacionamos. Então links aqui na descrição logo aqui abaixo. Aproveitando para começarmos então o nosso conteúdo, como eu vinha comentando, ofertas de emprego aberto foram divulgados hoje nos Estados Unidos. Amanhã, como eu falei na abertura do vídeo, teremos o ADP, que é outro dado também de mercado de trabalho que costuma ser uma prévia do payroll, mas o dado de hoje já mostrou pra gente uma fraqueza fora do comum e bem abaixo das expectativas do mercado. Então as vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos cairiam em fevereiro a nível mais baixo em quase 2 anos, né? Se a gente for pegar no calendário certinho, desde setembro de 2021 não vimos um dado tão baixo como o que foi divulgado no dia de hoje, e que isso pode sugerir que o mercado de trabalho está esfriando. Se o mercado de trabalho está esfriando, significa que a economia nos Estados Unidos pode estar também esfriando. É claro que depende de outros fatores, eu vou mostrar um outro para vocês que também aponta esse dado pra gente, e se isso acontecer de fato, a gente pode se encaminhar por uma recessão ou um período difícil por lá, o que tende a trazer baixos números de mercados. Mas, por um outro lado, se existir uma fraqueza no mercado de trabalho, isso dificilmente vai dar margem para o Fed americano trazer novas altas de juros. Então, falando de curtíssimo prazo, se não temos altas dos juros por lá, muito possivelmente pode ser motivo aí de comemoração para ativos de renda variável e mercados voláteis. As vagas em uma medida de demanda de trabalho diminuíram no último dia de fevereiro em 632 mil para 9,9 milhões, o nível mais baixo desde maio de 2021, ou seja, havia comentado julho, mas é de fato o mês de maio, informou o Departamento de Trabalho norte-americano. As expectativas eram em 10,4 milhões e vimos esse dado abaixo das casas dos 10 milhões, ou seja, bem abaixo aí do que o mercado vinha projetando ao mercado de trabalho. Como eu comentei com vocês, outros dados também acabam apontando pra gente que a economia norte-americana pode estar passando sim por um momento de fraqueza. O setor manufatureiro nos Estados Unidos caiu ao nível mais fraco em quase 3 anos no mês de março. O ISM, conhecido como PMI, foi divulgado ontem, na segunda-feira. A gente inclusive comentou rapidamente no meu vídeo de ontem, o que obviamente é um sinal negativo. Então, pelo 5º mês consecutivo, o PMI manufatureiro nos Estados Unidos ficou abaixo do nível de 50 pontos, o que geralmente não é algo positivo quando falamos de perspectivas para a economia local. Então é mais um ponto aí que aponta para a gente uma fraqueza econômica nos Estados Unidos. Conforme eu havia comentado com vocês no dia de ontem, hoje nessa terça-feira teríamos 2 membros do FOMC que estariam falando a público, trazendo discursos, e a gente viu agora há pouco, no momento da gravação desse vídeo, saiu aqui no Watcher Guru, um portal bem interessante de notícias no Twitter que eu costumo acompanhar bastante. Você, se não conhece ainda, pode seguir gratuitamente.
Fed officials falam que muito provavelmente o Fed terá que aumentar as suas taxas de juros acima de 5% e segurá-las por ali durante algum tempo. Muito se falava recentemente sobre possíveis cortes de juros ainda em 2023. Essa, inclusive, ainda é uma das grandes apostas do mercado, que a gente venha a ver possíveis cortes de juros ainda esse ano, mas dificilmente, pelo menos no que diz aí os oficiais do Fed, isso vai acontecer aí do ano de 2023. E muito pelo contrário, eles devem aumentar ainda mais os juros e segurá-los aí acima de 5%. É claro que caso a gente veja de fato uma recessão se instaurando, o mercado de trabalho enfraquecido, a economia local com problemas, pode ser que eles segurem um pouquinho, mantenham a taxa de juros e sejam forçados a cortar os juros aí eventualmente esse ano. O mercado é muito dinâmico e muda a todo momento, e por isso que é bem importante da gente acompanhar, e eu trago para vocês sempre essas atualizações quando possível. E indo nessa mesma linha de corte de juros, lá no Reino Unido a taxa de juros chegou no último aumento em 4,25, a maior taxa em muitos anos. A inflação ainda não apresenta um processo desinflacionário o suficiente para que eles venham a começar a cortar os juros, mas já é especulado que eles venham a cortar aí mais cedo do que o esperado. O mercado ainda aposta em altas nos próximos meses, nas próximas reuniões de políticas monetárias. Existe nesse momento projetado pelo mercado 75% de chance de uma nova alta de juros, o que levaria a taxa local em 4,50, e mais 50% de chance que a gente veja um outro aumento também de 25 pontos na reunião do mês de agosto. Portanto, o mês de maio e o mês de agosto somados, caso isso venha a se concretizar, mais meio ponto aí de incremento à taxa de juros local, o que levaria essa taxa a 4,75. É claro que, como comentam na matéria, pode haver sim corte de juros, mas dificilmente aí será nas próximas duas reuniões, já que as probabilidades maiores do mercado apontam pra gente em mais aumentos aí em uma das principais economias do mundo. Falando um pouquinho agora sobre zona do euro, como a gente vem comentando, dados de inflação recentemente se mostraram num caminho correto, aí o IPC sendo divulgado na última semana, preços ao produtor, né, conhecido como o IPP, foi divulgado por lá e caiu pelo quinto mês consecutivo, mostrando pra gente que o processo desinflacionário segue numa linha correta e muito provavelmente isso vai facilitar para menos aumentos de juros no decorrer de 2023. No entanto, a Christine Lagarde falou recentemente, ela que é presidente do Banco Central Europeu, que mais aumentos ainda são bem prováveis de acontecer, já que a meta de inflação anual ainda está muito longe da inflação neste momento, ou seja, mais aumentos também devem ocorrer na Europa. Então, concluindo com vocês, mais aumentos na zona do euro, mais aumentos projetados também no Reino Unido, muito provavelmente teremos novos aumentos também nos Estados Unidos, como a gente viu a matéria que inclusive saiu agora há pouco. Eu acredito particularmente que depois desse aumento vamos estabilizar ali naquela taxa, quem sabe em 5,25, a depender das condições econômicas, e então quem sabe no final do ano começarmos aí a ter um possível corte de juros. Falando um pouquinho de cripto, o Bitcoin vem acompanhando essa enorme lateralização dos mercados, SP500 também lateralizando, o Bitcoin ficando nesse range de 27, 28, como a gente comentava recentemente, até uma queda até os 25 seria bem saudável ainda para o principal criptoativo do mercado. Isso parece ainda não acontecer nesse momento, mas que poderá acontecer nos próximos dias, na medida que amanhã será um dia bem importante com divulgação de ADP, que deve trazer oscilação para a SP500, principal bolsa de ativos nos Estados Unidos, como também na sexta-feira com divulgação do payroll. Pode ser que a gente venha a ver um breakout positivo ou negativo a depender da divulgação desses dados. Falando um pouquinho agora sobre Cardano, uma das altcoins queridinhas aqui por brasileiros e também pelo mercado cripto. Cardano obtém impulso nos jogos on-chain quando o Paima Layer 2 entra no ar. Os usuários podem se conectar e jogar qualquer jogo on-chain usando tokens ADA diretamente de suas carteiras. E o principal ponto de tudo isso aqui é: os usuários da Cardano podem jogar qualquer jogo baseado em blockchain sem precisar conectar tokens a outra rede. A Paima, que inclusive é esse mecanismo de Layer 2 que vem trazendo essa possibilidade, também suporta a migração de outros jogos criados em outras redes para o Cardano, permitindo que os usuários dessas redes joguem um jogo baseado no Cardano sem precisar mover nenhum criptoativo. Ou seja, uma notícia bullish aí para Cardano. Não movimentou o suficiente no dia de hoje, mas é mais um pilar positivo aí que pode apontar para a gente uma possível alta aí nesse criptoativo na próxima bull run. A Cardano vem construindo, vem se atualizando, vem trazendo implementações cada vez melhores à sua rede. É um dos ativos que eu particularmente tenho na minha bag. Não tenho grandes apostas na Cardano, confesso que prefiro outras soluções aí a Cardano, mas não fico de fora
fora, afinal isso aqui não é time de futebol onde você pode ter um só, eu costumo diversificar a minha carteira de ativos. Deixa aqui embaixo se você gosta do projeto da Cardano ou não e se você vê valor aí na Cardano pelo menos nos próximos 2, 3 anos. Dito isso, galera, a gente vai chegando ao fim do nosso vídeo de hoje, um vídeo bem curtinho, apenas trazendo atualizações dessa terça-feira, dados importantes que apontam pra gente que mais apertos de juros devem acontecer nas próximas reuniões de políticas monetárias, Fed officials aí, como vocês viram, falando coisas não tão positivas assim pro Bitcoin, mas vamos ver de fato o que essa semana guarda pra gente, na medida que dados de mercado de trabalho muito provavelmente tomam conta aí dos próximos dias. Eu fico por aqui, agradeço a você e te encontro numa próxima.